Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem? Quanto tempo? Mas esse tempo é justificável. Eu passei preparando um conteúdo muito especial. Nossa nova série Livros que você precisa ler. E hoje eu começo com um dos maiores livros da literatura brasileira, o meu livro do coração, meu livro de cabeceira, o meu preferido entre todos os livros. O livro da grande ave da nossa literatura, da nossa grande fênix que nasceu e ressurgiu tanto das cinzas, investigando o mais profundo do psicológico humano, uma ucraniana tornada brasileira que habita o panteão das deusas da palavra. Apresento para vocês A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Este é o nosso primeiro encontro. Venha comigo nesta série de 5 vídeos descobrir, afinal, que mistérios tem Clarice. Clarice Lispector, essa mulher incrível, não nasceu no Brasil, como eu disse há pouco. Ela era ucraniana, nasceu no dia 10 de dezembro de 1920. Aliás, uma parte. Imensa tristeza saber que no seu centenário, no ano de 2020, nenhuma universidade, nenhum vestibular deu uma nota, deu um adendo a Clarice. É uma pena esse apagamento de uma pessoa tão grandiosa para as nossas letras e que tanto engrandeceu a palavra brasileira. Voltando, Clarice era ucraniana, veio para o Brasil ainda muito pequena e aqui naturalizou-se. Aprendeu a falar português e dizia que aqui era sua pátria. Escreveu, inclusive, uma carta ao presidente Getúlio Vargas pedindo a sua naturalização, dizendo-se brasileira como todos os outros brasileiros. Clarice fez parte da geração de 1945, não se perca no tempo, a terceira geração do modernismo. A primeira geração foi a geração da Semana de 1922, geração de Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. Segunda geração, geração de 30, geração de Drummond, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, geração dos regionalistas como Graciliano Ramos, como Jorge Amado, como Raquel de Queiroz ou José Lins do Rego. E a terceira geração, geração de 45, a qual faz parte Clarice Lispector, tem como destaque também o poeta João Cabral de Melo Neto. Clarice publicou seu primeiro livro em dezembro de 1943, às vésperas de completar 23 anos, um romance, Perto do Coração Selvagem. Mas Clarice foi uma escritora polígrafa, ela cultivou vários gêneros. Ela escrevia romance, crônica, conto, escrevia textos jornalísticos os mais diversos e escreveu até lindos livros infantis. No mesmo ano em que publicou A Hora da Estrela, o último ano de sua vida, ela editou 12 lendas brasileiras ou Como Nasceram as Estrelas, cuja leitura eu também recomendo muito. A Hora da Estrela foi seu último romance, mas último mesmo. Clarice publicou A Hora da Estrela já convalescendo de um câncer do qual ela nunca se recuperaria. A Hora da Estrela veio ao mundo em outubro de 1977. Clarice nos deixaria muito cedo, um dia antes de fazer 57 anos, em 9 de dezembro daquele mesmo ano. Sobre esse último livro e sobre os momentos finais da vida de Clarice, eu compartilho um trecho que eu achei do jornal Correio Brasiliense, quando por ocasião dos 40 anos de publicação de Hora da Estrela, foi feita uma edição comemorativa, que inclusive eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, uma edição comemorativa com os manuscritos, ela está toda anotada, é uma edição comemorativa que tem os originais, é uma edição muito bonita, feita em 2017, foram feitas várias notas do jornal sobre essa edição, vários artigos, e num deles, do Correio Brasiliense, há um relato sobre esses últimos momentos de Clarice. Foi na cama do Hospital da Lagoa, no Rio, onde Clarice morava, em 7 de dezembro de 1977, que ela escreveu suas últimas palavras, um bilhete entregue à amiga Olga Borelli, que desde Água Viva auxiliava a autora a estruturar seus romances. Um detalhe é que Clarice teve uma vida muito cosmopolita. Ela casou-se com Mauri Gurgel Valente, teve 2 filhos, Mauri era um diplomata, então ela viveu em várias cidades do Brasil, mas viveu também acompanhando o marido diplomata em várias cidades do mundo. Isso trouxe muita vivência à obra, à autora Clarice Lispector. O bilhete era mais uma das dezenas de orientações para a Hora da Estrela e foi escrito 2 dias antes de Clarice morrer.
O livro havia sido publicado em outubro do mesmo ano e boa parte do processo da escrita se deu no hospital, no qual a autora tratava um câncer em estágio terminal. Entre bilhetes e anotações, a vida da retirante Macabeia, sobre a quem a gente fala já já, foi surgindo de um manuscrito costurado em meio à urgência. Manuscritos perdidos, inclusive, manuscritos que eram misturados, né? Eram feitos como dava, literalmente, em papéis os mais diversos, não havia um caderno, não havia uma organização, que Clarice juntou às pressas porque ela sabia que ela não ia ter muito tempo. Ela sabia que o fim estava próximo e que A Hora da Estrela seria seu último livro. Clarice foi uma autora que investigou a fundo o psicológico humano. O mais interessante de Clarice Lispector é isso, ela saía completamente da linha do óbvio e ela guardava em cada uma das suas obras múltiplas leituras possíveis. Ela era uma em muitas, porque das várias facetas ou possibilidades da obra de Clarice, nenhuma poderia ser negada. Você pode sempre ler pela linha, digamos, trivial, literal, ou você pode descobrir múltiplos significados ou metáforas na obra de alguém que, por exemplo, em A Paixão segundo G.H., romance dos anos 1960, cria um enredo de mais de 200 páginas a partir de um encontro de uma barata em um quarto de empregada. Tudo isso se condensa em A Hora da Estrela, um livro pequeno, um livro com cerca de 80 páginas, mas que tem uma essência e um desespero de vida. Tem ali uma autora, uma Clarice, se encaminhando para a morte, mas mostra o desespero por trazer a vida Macabeia. Alguém que, se não fosse Clarice, morreria no anonimato. Macabeia, como há tantas Macabeias que precisavam ser contadas, que precisavam existir. E nós devemos Macabeia a genialidade de Clarice Lispector, que se disfarça em um narrador onisciente que se transforma em personagem, chamado Rodrigo S.M., e nos conta essa história. Vamos a ela. Eu começo apresentando Rodrigo S.M., a figura do narrador, que se apresenta exatamente assim, S.M. Não há explicação sobre o que são estas letras, há muitas suposições, mas eu prefiro deixá-las para estudos literários e acadêmicos e vamos nós aqui nos prender ao livro mesmo. Diz Rodrigo, a história, determino com falso livre-arbítrio, vai ter uns 7 personagens e eu sou um dos mais importantes deles, é claro. Eu, Rodrigo S.M. Relato antigo este, pois não quero ser modernoso e inventar modismos à guisa de originalidade. Assim é que experimentarei contra os meus hábitos uma história com começo, meio e grande finale, seguindo de silêncio e chuva caindo. Guardem o silêncio e a chuva caindo, chuva que aliás está caindo hoje em São Paulo, no final de tarde de domingo, quando eu gravo esse vídeo. Rodrigo, ele dilui completamente a figura do narrador, porque como ele mesmo anuncia, ele não é exatamente um narrador ao qual cabe a onisciência, ao qual cabe saber tudo o que acontece e também tudo que os seus personagens pensam. Ele atua na obra, ele avança, ele retarda a obra, ele dá pitaco na vida dos personagens, ele influencia na fluidez de todo o enredo, adiantando ou atrasando fatos ao seu prazer, à sua necessidade ou, muitas vezes, ao seu desespero. A diluição do narrador é muito interessante na literatura brasileira a partir do finalzinho do século XIX. Não vou me ater a literaturas estrangeiras, mas aqui no Brasil essa modificação na tradição do narrador começa com Machado de Assis. Até o final do século XIX, ou até a literatura romântica, o romance romântico, o narrador era aquela figurinha bem tradicional que apenas se prendia ao relato de fatos, ou por personagem, ou observador, ou onisciente, trazendo alguns dados aí de consciência dos personagens, mas nada que fugisse ao natural, nada que fugisse ao basicamente cronológico. De repente, em 1881, com Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis chuta a porta da literatura da época e cria um defunto autor, para quem, como o próprio Brás Cubas diz, a campa foi outro berço. Ora, esse defunto autor, que era um defunto autor e não um autor defunto, ou seja, alguém que morreu e virou escritor e não um escritor morto, Brás Cubas não tinha nenhum comprometimento com a cronologia, não tinha nenhum compromisso com o tempo. Afinal, ele já tinha morrido e a vida para ele era passado. Ele estava livre, ele estava na eternidade. Então, Brás Cubas rompe com a ordem da narrativa, quebra a cronologia, avança, recua, para, fala de fatos alheios,
critica o leitor, interage com o leitor, começa narrando a própria morte, depois volta ao nascimento. Enfim, foi o primeiro grande chacoalhão da figura do narrador, e esse primeiro chacoalhão dado por Machado de Assis foi fundamental para que os narradores de depois dele se libertassem da amarra cronológica. Então, o que Clarice faz aqui é, digamos, a consolidação, com um carimbo de muita qualidade, evidentemente, daquilo que havia começado com Machado. Rodrigo S.M. não é alguém que vai apenas contar uma história. É alguém que, como contador, interage, é alguém que participa da história, é alguém que dialoga com você que está lendo dos seus dramas e como os dramas dele, narrador, se entrelaçam, se misturam aos dramas de Macabeia, e como ele é alguém que às vezes está enfastiado, cansado de falar sobre ela, mas às vezes desesperado, como ele a odeia e a ama numa mesma medida. Então é um narrador interessantíssimo, que mereceria, como já mereceu, estudos à parte, mas que traz uma fragmentação do tempo e das personagens. Como fragmentada é a vida da Macabeia, que nós vamos ver não tem exatamente muita lógica ou muita sequência. É uma vida que vai acontecendo aos trancos e barrancos, como talvez os trens de subúrbio do Rio de Janeiro, onde morava a nossa nordestina, a nossa alagoana, que para lá se mudou tentando sobreviver. Começando com a interação entre ele e Macabeia, é muito interessante porque Rodrigo S.M. demora para falar dela. Ele passa boa parte das páginas iniciais, o narrador, discutindo metalinguisticamente sobre o narrar, sobre a obra, e como ele vai conseguir apresentar essa nordestina, essa datilógrafa, essa moça que, segundo ele mesmo, não era. Macabeia não era nada, Macabeia era uma grande ausência. Como é que ele vai conseguir transformar em presença, como ele vai conseguir transformar em algo o que era ausente? Ele diz que há moças que vendem o corpo, a única posse real, em troca de um bom jantar, em vez de um sanduíche de mortadela, que era uma das únicas coisas, aliás, o sanduíche que Macabeia conseguia comer. Claro que ele está falando das prostitutas, mas Macabeia nem prostituta podia ser, porque ela não tinha corpo para vender, ela era magrela, ela não despertava interesse em ninguém e não fazia falta a ninguém também, diz Rodrigo, até que ele toma consciência de que, opa, eu também não faço falta. Não faço falta como pessoa nem como escritor, o que eu escrevo qualquer outro escreveria, mas acrescenta, tem que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas. Vejam aí a perspicácia de Clarice, ela sendo uma mulher, colocando um homem, dizendo que não poderia ser escrito por uma mulher. Enfim, genialidades. Ele diz que Macabeia era uma entre milhares, quer dizer, Macabeia era uma massa. Como diria lá o Zé Ramalho, vocês que fazem parte dessa massa, que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber. Macabeia era de uma massa de trabalhadores, uma datilógrafa, como balconistas, palhaços marcianos canibais e lírios pirados, dançando, dormindo, de olhos abertos à sombra da alegoria, aqui citando uma canção do João Bosco e do Aldir Blanc. Macabeia era uma a mais, uma trabalhadora urbana, uma que sumia no meio de tantos, que ninguém notava, que trabalhava até a estafa, até a exaustão, que ganhava pouco, trabalhava muito, vivia num quarto de pensão com mais 3 moças e tentava sobreviver como possível. Mas também, se não sobrevivesse, seria substituída. Afinal, diz Rodrigo, elas não se queixam, porque elas não sabem a quem se queixar. Ainda pergunta, será que existe esse quem? Começando a falar de Macabeia, ele diz, ela era como uma cadela vadia, teleguiada exclusivamente por si mesma, pois reduzia-se a si. Também eu, de fracasso em fracasso, me reduzia a mim, mas pelo menos quero encontrar o mundo e seu Deus. A figura de Deus é muito estranha também dentro do livro, porque Macabeia não crê exatamente em Deus, mas também não descrê. Ela simplesmente não sabe o que é Deus. Macabeia é tão não ser, é tão vazia, que ela não alcança nem o que possa ser Deus para acreditar nele. Ele diz também que ela vive exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje, e o dia de amanhã será um hoje. Macabeia se perdeu do passado ela tem vagas lembranças, e por ter vagas lembranças do passado e viver o presente sem nenhuma perspectiva, Macabeia também não tem futuro. Ela apenas arrasta os dias e faz da eternidade, como diz também o narrador, um estado de coisas do momento. Devo dizer que essa moça não tem consciência de mim. Se tivesse, teria para quem rezar e seria salvação.
mas eu tenho plena consciência dela. Através dessa jovem dou meu grito de horror à vida que amo tanto, que tanto amo, enfim. Interessante essa passagem do Rodrigo S.M., porque obviamente ele se coloca como narrador, mas a Macabeia aqui já ganha uma vida. Ela não tem consciência de mim, ou seja, ela vive independente da história que eu conto. Por um lado, ela é uma personagem. Por um lado, ela não existe, porque eu, Rodrigo S.M., criei a história dela, portanto, tenho total controle. Eu sou um títeriteiro, ela é um títere, ela é um bonequinho, e eu a controlo. Por outro, ela está muito além de mim. Ela já tem uma outra vida, ela já vive e não me conhece. Vejam que em todo tempo ele brinca, inclusive, com o seu próprio ser, narrador ou personagem, e com a existência ou a inexistência de Macabeia. E por que, a partir de Macabeia, ele dá um grito de horror à vida? Justamente porque Macabeia vivia, mas ela vivia uma vida horrível, magra, faminta, sem amor, sem pessoas, sem referências. A vida de Macabeia era um grande vazio, era um grande horror no sentido de um horror vazio, sem preencher por nada, sem nada do que nós entendemos como conforto, amizade, laços. Era tudo uma grande coincidência, eram amores que não se preenchiam, eram vazios, eram lacunas que apenas se sobrepunham, mas que Macabeia também não questionava, porque não tinha outra referência. Falando também dela, e agora já ampliando a descrição de Macabeia, deixando de lado a questão dele mesmo e da sua função na narrativa, Rodrigo S.M. começa a falar dela, e aí começam algumas descrições muito doloridas, muito entristecidas de Macabeia, porque ele classifica atitudes dela como tolas, atitudes que hoje a gente diria não são tolas, são empáticas. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso, porque nem ao menos a olham. Eu lembro que a primeira vez que li esse livro, eu era um adolescente, eu devia ter uns 15 anos, 16 talvez, e essa parte me doeu muito. Quer dizer que ela era tola por sorrir. Ela era tola por ser educada, mas ela não sabia o que era educação. Bom, mas não importa. Ela tentava sorrir sem motivo. Não precisava justificar o sorriso, ela apenas sorria, mas isso era uma tolice, já que ninguém olhava para ela mesma. Quanto à moça, ela vive num limbo, num resto, numa interrogação, né, pessoal, sem alcançar o pior nem melhor. Ela somente vive inspirando, 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 inspirando. Na verdade, para que mais que isso, o seu viver é ralo? O seu viver, portanto, é quase viver de um animal. Ela respira para se manter viva. Ela sobrevive. Ela não vivencia. Ela não experiencia a vida. Porque quando ela tenta experienciar a vida, oferecendo para alguém de maneira sincera, apesar de simples um sorriso, ninguém nem ao menos olha. Vou começar pelo meio, dizendo que ela era incompetente para a vida. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie que tinha de si em si mesma. Vejam, Macabeia vivia sem saber como viver. Ela vivia, ela tinha que trabalhar por uma questão de sobrevivência. Ela precisava ganhar dinheiro. Então, ela trabalhava como datilógrafa. Mas ela não sabia que ela ganhava menos do que deveria. Ela não sabia que ela tinha menos para sobreviver. Ela não sabia que ela era explorada. Ela não tinha noção das relações sociais que estavam em volta dela. Ela apenas acordava e cumpria uma sina um pouco maquinal. E quanto a seus mínimos luxos, tomar uma Coca-Cola, pintar as unhas, ir uma vez por mês ao cinema, que hoje para nós são luxos tão pequenos, para ela era um grande luxo da vida. E por que esse era o grande luxo da vida? Porque Macabeia não tinha capacidade de imaginar outros. Não sabia que era infeliz, porque ela acredita. Em quê? Em vós. Mas não é preciso acreditar em alguém ou em alguma coisa, basta acreditar. Isso lhe dava às vezes estado de graça. Nunca perdera a fé. A quem interrogava ela? A Deus? Ela não pensava em Deus, Deus não pensava nela. Deus é de quem conseguir pegá-lo. Na distração aparece Deus. Não fazia perguntas, adivinhava que não há respostas. Esses dois trechos, eles são trechos em si contraditórios, mas muito interessantes. Perceba comigo. Por um lado, ela não sabia que era infeliz. Em quem acredita? Em vós.
Em vocês, leitores, em vocês, mundo, Macabeia era inocente. Ela acreditava no mundo, porque não é preciso justificar a crença, basta crer. Então ela acreditava no sim, porque o sim existe. Ela não tentava justificar o sim. E pelo sim ela ficava em estado de graça, ela não perdia a fé, porque a fé brotava de dentro dela. Mas ao mesmo tempo não era fé em Deus, porque Deus era muito para a ignorância daquela mulher. Deus era grandioso para uma mulher que não sabia o que existia Deus, não saberia que existia abstração, o conceito de Deus. A fé de Macabeia, portanto, era menor do que uma fé em Deus, porque a capacidade intelectual de Macabeia era menor do que a capacidade intelectual de quem alcança Deus, de quem consegue pegá-lo. E ela não conseguia. Ela não perguntava porque ela sabia que ela não ia ter respostas. Mas ela tinha uma fé fundante, inata, básica, talvez necessária para sobreviver nas condições que ela sobrevivia. À noite, Macabeia tossia. Aliás, Macabeia tinha alguns problemas. Ela tinha uma dor de dentes permanente, ela vivia com o nariz entupido, ela tossia muito. Ela tinha os problemas de quem vive em uma grande cidade, mas que ela nunca resolvia, ela não tinha ido ao médico, ela nunca reclamava, ela não tinha para quem reclamar, ela não tinha para quem se queixar. Ela dividia o quarto com 3 Marias, as 3 balconistas das lojas americanas, e ela, uma datilógrafa, abaixo do medíocre. Quando ela tossia à noite, parecia que as outras iam se irritar, ela ficava com medo, mas as outras dormiam ainda em sono mais profundo. E ela, deitada, pensava no céu. O céu é para baixo ou para cima? Perdia as referências, deitada não sabia. Às vezes, antes de dormir, sentia fome e ficava meio alucinada pensando em coxa de vaca, porque ela não tinha dinheiro para comer. Veja bem, ela não passava fome absoluta. Ela vivia em situação de fome, ela comia, mas comia menos que o necessário para se manter, e aliás ela nem sabia talvez o que era o necessário. O remédio então era mastigar papel, bem mastigadinho, engolir, comer papel, um jeito de saciar a fome, um jeito de enganar um estômago que não tinha nada com que se preencher. Tinha um luxo, além de uma vez por mês ir ao cinema. Pintava de vermelho grosseiramente escarlate as unhas das mãos, aquele vermelho bem vivo. Mas como as ruía quase até o sabugo, o vermelho berrante era logo desgastado e via-se o sujo preto por baixo. Macabeia era suja, não tinha seio. É isso que nos faz ter uma certa pena de Macabeia, por um lado, por outro, eu já ouvi muita gente dizendo que tem nojo. Ela não tinha noção de limpeza, ela pintava as unhas, mas ela não sabia que embaixo da unha acumulava sujeira. Por quê? Porque ela era porca? Não, porque ninguém tinha ensinado isso para ela. Porque, lembrem, ela não era. Então, quando ela ruía as unhas de nervoso, de tensão, talvez de alguns medos, o medo de ser demitida que a rondava constantemente, você via que embaixo das unhas dela se acumulava sujeira. Quando acordava não sabia mais quem era. Só depois é que pensava com satisfação. Sou datilógrafa e virgem. E gosto de Coca-Cola. Só então vestia-se de si mesma. Passava o resto do dia representando com obediência o papel de ser. O papel de ser o quê? Não sei. Mas um papel de ser. Todas as madrugadas ligava o rádio emprestado por uma colega de moradia, Maria da Penha. Ligava bem baixinho para não acordar as outras. E ela ligava na rádio relógio. Por que a rádio relógio? Porque essa rádio relógio dava a hora certa, dava cultura. E a cultura para Macabeia eram informações completamente inúteis. Macabeia era uma pessoa que não tinha, além do 3º ano primário, um curso medíocre de datilógrafa. Mas, mesmo assim, Macabeia ouvia informações que ela guardava, nunca se sabe quando ia precisar. Foi assim que aprendeu que o imperador Carlos Magno era na terra dele chamado Carolus. Verdade que nunca achará modo de aplicar essa informação, mas nunca se sabe. Quem espera sempre alcança. Macabeia, que tinha sido criada por uma tia beata no sertão de Alagoas e depois em Maceió, perdeu os pais muito pequena e foi criada por essa tia que, ao mesmo tempo que beata, tinha um prazer sádico em judiar da menina, judiar de Macabeia. E é dessa Macabeia judiada que nós vamos continuar falando. Continuar falando quando? No nosso próximo encontro, no nosso 2º vídeo da série Obras que você precisa ler, em que a gente segue com A Hora da Estrela, da imensa Clarice Lispector.
Até lá, acompanhe os nossos outros conteúdos, veja os vídeos que já publicamos, avalie este, inscreva-se, ative as notificações para saber quando vier o segundo dessa série e, por favor, tire suas dúvidas. O nosso e-mail é almada.consultoria@gmail.com ou então você pode mandar um direct no Instagram, @almadaconsultoria. Volto já já com o segundo vídeo. Um abraço.